Porque um reino dividido não subsiste. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 3 do livro de Marcos. Aqui Jesus ele começa fazendo algumas curas, faz a cura do homem da mão ressequida, curas à beira-mar. Aqui também Jesus faz a escolha dos seus apóstolos, aqueles que iriam segui-lo e também ser enviados para levar a sua palavra. Mas entra aqui a partir do versículo 20 uma controvérsia que fala sobre a divisão que pode ocorrer dentro de um grupo, de um reino, de uma família, e que isso faz com que aquele grupo, aquela instituição, ela venha a perecer, ela não venha a subsistir. E aí, a partir do versículo 20, diz assim: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a gente percebe algumas coisas interessantes que eu queria destacar dentro do texto. Primeiro deixa muito claro Jesus, através da parábola, através daquilo que ele contou, da situação que ele estava passando naquele momento, que onde há divisão, aquele grupo, aquela instituição não vai subsistir, não vai resistir, ela vai acabar perecendo. Por quê? Porque em meio à divisão há realmente a destruição. Então, se no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo, enfim, onde quer que você esteja, se houver divisão, aquilo ali vai fazer com que aquele grupo ele seja destruído. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí é interessante porque aqui também Jesus ele é de alguma maneira aqui sendo contrariado ou sendo contradito pelos escribas, de que aquilo que ele estava fazendo era por meio de Satanás, por meio de Beelzebu, enfim. E Jesus deixa isso claro, porque isso inclusive é um pecado contra o Espírito Santo, e esse pecado ele não vai ser perdoado. Se a gente atribuir a Satanás aquilo que está sendo claramente feito através do Espírito Santo, isso não é perdoado. Mas outro ponto importante também é que a gente vê que essa divisão ela pode acontecer dentro da nossa própria família, dentro dos nossos próprios parentes. E aí Jesus deixa muito claro que aqueles que não seguem a palavra de Deus, não fazem a vontade de Deus, não são seus parentes, não são a sua família. E aí ele até fala sobre isso: a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, se não fizerem a vontade de Deus, não são meus parentes, não são minha família. Então que a gente tenha isso muito claro. Por quê? Porque a divisão ela pode ocorrer dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos próprios parentes. E outro ponto importante que eu queria destacar é que muito se fala sobre Jesus não ter irmãos. Jesus tem irmãos, Jesus teve irmãos, pelo menos ele teve 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, porque fala realmente aqui no texto em plural, e a gente teria então pelo menos 6 irmãos e irmãs que Jesus teve através de Maria, óbvio, e de José. Que a gente fique com essa palavra hoje, guardando no nosso coração que a gente não deve permitir que a divisão ocorra onde quer que a gente esteja. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um grande abraço.